No escuro. Olá. Oi, Márcia, boa noite. Luana, Débora, tudo bem, meninas? Mais uma noite juntas, juntos. Silvia, tudo bem? Juliana. Vamos entrando, meninas. Chamando todos e todas. Kaline. Ih, coisa boa. Espero que sejam coisas boas. Ah, tá. Muitas coisas boas para te contar. Depois te chamo. Ok. Que maravilha. Na atual conjuntura é muito bom saber que são coisas boas, né? Oi. Débora lindona, Silvia linda. Oi, Luísa. Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que se trata da memória. Mas vamos dar a minha entrada, que eu preciso dar boa noite para vocês. Luizinho, TDAHzinho, chegou. A maioria aqui é menina, né? Nós temos aqui um TDAHzinho. Então vamos iniciar. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Mais uma quinta-feira, às 21h37, para que nós possamos conversar a respeito de vários assuntos sobre TDAH. E eu sempre friso para vocês da importância de vocês se informarem, de vocês se educarem quanto ao déficit de atenção, porque é exatamente a informação que liberta. É a informação que faz com que várias barreiras, vários preconceitos, vários rótulos sejam realmente colocados no lixo a partir do momento que a pessoa entende que o déficit de atenção é um transtorno real. É um transtorno que compromete muito a vida de uma pessoa quando ela não é tratada devidamente, quando ela não tem um diagnóstico preciso, quando o médico realmente não consegue identificar realmente o TDAH. Então essa é a importância. Quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês se informarem, vai ficar muito mais fácil a vida de vocês e principalmente também quem convive com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre algo que eu sei o quanto é impactante em vocês, eu sei o quanto vocês sofrem com isso, o quanto vocês reclamam disso que eu vou falar agora. E não importa se seja homem, se seja mulher, se é nova, se é adolescente, se já está numa fase mais avançada da idade, todos vocês, a maioria, vamos colocar assim, a maioria tem sérios problemas de memória.
E isso tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa, com TDAH ou sem TDAH, claro, mas com TDAH complica muito mais. Porque tudo na vida diária envolve isso aqui. Envolve nós retermos informações, nós aprendermos novas informações, nós aprendermos novas... seja informações através de estudo, seja informações através do trabalho, coisas que você precisa fazer no dia a dia, que existe uma sequência. A sua própria profissão, às vezes, exige que você realmente tenha um planejamento e você precisa memorizar. Então, todas essas questões estão relacionadas à memória. E o déficit de atenção, conhecimento, exatamente, Lucas. O déficit de atenção, como um transtorno onde a área do cérebro que é prejudicada é o córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas, e a questão da memória, tudo isso realmente para vocês é extremamente impactante. Então, hoje eu resolvi falar sobre isso porque eu, conversando com meu marido, que ele é que tem o TDAH, e a Tamara também que tem, assim como a Juliana, ele estava reclamando exatamente da dificuldade que ele tem em reter as informações de algo que ele aprende e que virou a página, naquele momento ele literalmente esquece. Então, como eu não tenho essa questão da falta da memória, por mais que eu sei que vocês querem lembrar, eu sei que vocês querem reter a informação, vocês se esforçam muito para isso, isso não tem nada a ver com falta de esforço, com falta de vontade, e sim, é uma questão biológica, está presente no TDAH. É necessário criar soluções, é necessário primeiro entender esse comprometimento e criar soluções, estratégias para que vocês driblem esse sintoma, que é a falta de memória, e, consequentemente, os resultados que essa falta de memória trazem para todos vocês. Então, não existe mágica, é realmente criar essas estratégias. Então, por isso que eu resolvi fazer a live de hoje e reforçar um pouco mais, porque com certeza eu já falei sobre isso em outras lives, eu nem lembro, gente, mas com certeza eu já falei. Carolina, minha querida, você entrou, acabei de ver aqui, boa noite. Daniel também entrou, apesar de já ser na Suíça, 9, 10, 11, 12, 13, 1h47 da manhã. Esse garoto ainda está acordado ainda. Depois a gente conversa. Mas sejam bem-vindos vocês. Então, hoje falaremos sobre memória. Então, vamos começar com uma história, porque eu sempre gosto de contar histórias que é exatamente para ilustrar as situações que, com certeza, todos vocês aqui têm uma história a respeito da falta de memória, os comprometimentos que essa falta de memória causou em todos vocês. Mas eu peguei uma história da Luísa. A Luísa, ela atualmente é adulta, ela tem TDAH, mas ela lembra que quando ela era criança, ao assistir a aula de matemática, ela fazia anotações detalhadas sobre como fazer qualquer tipo de coisa que estivesse aprendendo com relação à matemática. E não importava qual seria o tópico. Poderia ser álgebra, trigonometria, geometria, simplesmente não fazia diferença. Ela fazia várias anotações super detalhadas para que depois ela estudasse. E por que não fazia diferença? Vocês querem saber o porquê? Ela diz que não importava o quão detalhadas eram as suas anotações, quando ela chegava em casa e começava a sua lição de casa, né? Ela pegava todas as anotações que ela tinha feito e quando ela começava a rever aquelas anotações, para ela era como se ela tentasse ler chinês. Quer dizer, ela não conseguia de forma alguma lembrar o porquê das anotações que ela fez. E isso fazia realmente com que ela não conseguisse aprender matemática. Daniel colocou aqui, estou entrando no horário do Brasil.
Que bom, Daniel. Já vai se acostumando, né, Daniel? Que bom que é por uma boa causa. A Cássia diz: tenho amado suas lives, tenho aprendido muito. Gratidão. Cássia, eu que fico feliz que você despenda o seu tempo, se esforce em aprender. É isso que eu quero. Eu faço as lives, eu escrevo exatamente para que vocês aprendam, mas o interesse tem que partir de vocês, não é? Então, a Luísa, ela dizia assim, que na época ela literalmente pensava que fosse burra, porque ela não conseguia reter nada, por mais que ela fizesse as anotações, ela não conseguia aprender. Então ela sempre se perguntou, por que diabos eu não consigo me lembrar de nada? Não importa o quanto eu tente. Eu me censurava, me sentia frustrada e desistia. Na verdade, desisti de muitos dos meus sonhos por causa de um problema que não reconhecia claramente na época. Então, quando finalmente soube que tinha TDAH, ela entendeu também que tinha uma memória de trabalho muito fraca e ainda tem. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta a vocês. Se eu desse agora um conjunto de instruções de 3 etapas, você se lembraria das minhas instruções daqui a 10 minutos? Quero quem me responde, quem já tem essa percepção ou já passou por essa situação, que teve que aprender algo em etapas e depois de 10 minutos simplesmente não tem a mínima ideia quais eram essas instruções. Enquanto isso eu vou... A Luísa já colocou aqui um garrafal. Não, kkkk. A Juliana já colocou, depende do tamanho das instruções. Tá, lembre-se, gente, lógico que quando a gente fala de memória, a maioria das pessoas com TDAH padece de uma grande falta de memória. Mas isso não quer dizer que todos que têm TDAH tenham memória comprometida, tá? Porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, a maioria aqui, muito difícil de lembrar. O Will colocou, boa noite. Nossa, ainda bem que peguei a live. Me esqueço, vou chamar o grupo para cá. Chama, Will. E sempre coloque lembrete. Já é a dica de colocar lembrete. Vocês não vivem sem lembrete, gente. Vocês não vivem sem relógio, sem despertador, sem time. Vocês precisam colocar isso assim numa cartolina, pregar na cozinha, na porta do quarto, no espelho do banheiro, porque essas ferramentas, elas salvam a vida de vocês. Então vocês não podem esquecer, vocês precisam lembrar que tudo isso que eu falo para vocês é para colocar em prática, não é para esquecer. Então vocês precisam criar a caixinha de ferramenta de vocês, como eu falo. Várias ferramentas, relógio, timer, checklist, lista, agenda, tudo isso para vocês são ferramentas, tá? Will, chama todo mundo lá do grupo. Tarcís fala, só consigo aprender se for na prática. Então, Tarcís, o seu processo, a sua modalidade de aprendizagem, Tarcís, é sinestésica, você aprende fazendo. A Márcia, muito difícil de lembrar. A Débora, a Silva já levantou a mãozinha. A Márcia não, a Cássia não. Então a maioria aqui é não. Passo a passo. Eu também só consigo na prática. Eu também na prática para mim é melhor. Olha, eu já vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Vocês precisam entender. A Débora diz assim, a Silvia, sou a louca da anotação. Ando com o caderno debaixo do braço. Não tem problema, Silvia. Se você funciona dessa maneira, tem mais é que andar com o caderno embaixo do braço para anotar. Então, se você funciona assim, escrevendo é o que faz você lembrar, ótimo. É lembrar que
a maneira como vocês processam as informações, vocês precisam compreender, entender como vocês processam. Se vocês são mais visuais, se vocês são mais auditivos, se vocês são sinestésicos, se vocês são intuitivos, percebam como vocês funcionam. Vocês vão perceber como vocês funcionam, como deu certo quando. O que funciona de fato? Aquilo que deu certo para vocês. Então, quando aquilo dá certo para vocês, é nisso que vocês precisam se ater. Porque uma vez que vocês entendam que vocês funcionam assim, é permanecer com isso. Então, como a maioria de vocês aqui respondeu que não iria lembrar das instruções que eu desse para vocês aqui em etapas daqui a 10 minutos, a maioria falou não. E também se vocês forem como a Luísa, você nem vai se lembrar de tentar lembrar as instruções. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, não é verdade? Então, meus queridos, muitas pessoas com TDAH, mas nem todos, muitas pessoas com TDAH são simplesmente mais esquecidas do que a maioria das pessoas. E isso não está de forma alguma relacionada à inteligência, à personalidade, à saúde em geral ou qualquer outro fator. É importante entender que é uma parte básica da biologia do TDAH. Então, se nós reunirmos uma amostra grande o suficiente de pessoas que se enquadram no estereótipo do professor distraído, há uma boa chance de que muitas também se encaixem no perfil comportamental de uma pessoa que tem TDAH, e principalmente quando diz respeito ao esquecimento. Então, outros exemplos assim que eu posso dar relacionados à memória. Como uma pessoa que acabou de escrever uma proposta de negócio brilhante pode entrar, sair de uma sala, entra numa sala ao lado para conseguir algo e esquece o que foi buscar. Ou então como vocês muitas vezes, vocês estão em casa, aí vocês estão no quarto e se direcionam à cozinha para fazer alguma coisa. Quando vocês chegam à cozinha, isso já não deu para vocês assim? De, caramba, o que eu vim fazer? E esqueci. Não tenho a mínima ideia do que eu tinha que fazer agora. Ou então, você sai da cozinha, vai ao quarto, porque você ia buscar alguma coisa no quarto, alguma coisa que você tinha que levar para a cozinha. Chega no quarto e, o que eu vim buscar aqui? Ai, eu não lembro. Aí você fica parado assim, ai meu Deus, não lembro de mais nada. Aí você volta para a cozinha para tentar rever aquilo que você quer lembrar que você tinha que fazer. Aí a Débora tá assim, kkkkkk, eu sou perita em chegar na cozinha e esquecer, rindo demais. Pois é, eu conheço bem vocês, que vocês são assim, é muito engraçado. Eu não tenho, porque realmente a falta de memória, ela se torna uma coisa engraçada. Ou então assim, vocês vão para a cozinha, isso eu já vi a Tamara fazer. A Tamara chega na cozinha, vai preparar alguma coisa, eu já brifei ela várias vezes. Aí ela vai esquentar, bota alguma coisa para esquentar, alguma coisa para fazer. Aí ela sai da cozinha para fazer outra coisa no quarto. Aí eu fico na cozinha, claro, né, que eu não vou deixar o que ela está fazendo, que eu sei que vai queimar, exatamente para não dar problema. Aí eu falo assim, gente, a Tamara esqueceu totalmente que isso aqui está cozinhando, que isso aqui vai amolecer, que isso aqui não sei o quê. Aí daqui a pouco ela volta toda calma para a cozinha. Ai, gente, eu botei isso aqui, esqueci que estava aqui. Eu falei, mas eu lembrei, não tem problema. Então isso, gente, é a coisa mais comum que ocorre na vida de vocês, TDAHzinhas e TDAHzinhos. Vocês são umas gracinhas, né? Então cozinha, gente, funciona com o quê? Com timer, com alarme, com despertador berrando, gritando, explodindo no ouvido de vocês para que vocês lembrem daquilo que vocês estão fazendo. Aí botou o feijão para cozinhar, 45 minutos. Vocês estão crentes que vocês vão lembrar que passaram 45 minutos e que vocês vão voltar para a cozinha e desligar a panela de pressão. Não, vocês não vão lembrar. Aí vocês têm que usar o quê? Timer, despertador, tá? Grande, barulhento, para vocês lembrarem.
Exatamente, Daniel. E quando a gente fala algo importante, de repente esquecemos que a gente queria falar. Super normal, super normal. Tudo isso, a Juliana já botou, sempre acontece comigo. E nomes. Não, e trocar nomes, vocês não trocam nomes também? Vocês acham que a Amélia chama de Silvia, chama qualquer nome, menos a pessoa. Isso é muito comum. Então, vamos dar outros exemplos. Então, o Jorge, que teve um dia de trabalho muito eficiente e produtivo, mas ele se esquece de pegar o filho que acabou o treino de futebol. Embora a esposa tenha lembrado esta manhã, Jorge, não se esqueça de pegar o Bruno após o treino de futebol. Isso aqui foi de manhã, chegou no final da tarde, você sequer lembra do Bruno. Literalmente você apaga da memória. Então, é claro que todo mundo esquece ocasionalmente alguma coisa, seja um evento, uma data, um compromisso assumido ou um objeto. Né? Vocês esquecem os óculos, vocês esquecem celular, vocês esquecem a escova de cabelo, vocês esquecem a meia que vocês tiraram, que ficou lá no sofá escondida, fica lá 2 semanas, que não tem a mínima ideia que você deixou aquela meia ali, fica louco, procurando aquela meia, aquela camiseta que vocês deixaram, que socaram ali. Literalmente vocês esquecem de tudo. Então, como acontece com todo o sintoma do TDAH, as pessoas com TDAH simplesmente o fazem muito mais. Quer dizer, tudo para vocês relacionados. Porque todos nós temos a questão do déficit de atenção. Eu esqueço algumas coisas. Eu sou distraída às vezes, eu tenho a hiperatividade às vezes, mas na vida de vocês, esses sintomas, eles são mais exacerbados. É isso que eu quero dizer. E a falta de memória também fica mais acentuada. Então, quando isso acontece demais, a falta de memória, passa a causar problemas e então vocês precisam aprender a gerenciar melhor. E se for mal administrado, pode criar dificuldades no emprego, nos relacionamentos e às vezes simplesmente no gerenciamento das tarefas básicas do dia a dia. E não existe cura para o esquecimento. Não adianta que não existe cura para o esquecimento. E os medicamentos para o TDAH, eles não são comprimidos para a memória. A medicação aumenta, sim, a sua memória de trabalho. Porque dá assim, é como se fosse dar um upgrade no RAM. Mas ele não é um medicamento para que você tenha mais memória. Não tem cura para falta de memória. Então, deixa eu ler aqui o que o Tarcísio colocou. Onde vou, deixo uma parte de mim no lugar. A Luísa, meu aniversário. A pessoa esquece do próprio aniversário, é isso? O Tarcísio, eu sempre coloco o celular no bolso direito e a carteira no esquerdo. Virou hábito bater a mão nos bolsos para não esquecer. Ótimo, Tarcísio, você criou um hábito. Então, é exatamente isso. Você já fez uma como é que se diz? Criou uma estratégia para você, exatamente, e mantenha isso. Isso é muito importante, exatamente manter. Não entendo palavras complicadas. O que seriam palavras complicadas, Daniel? Isso eu não entendi. Então, gente, não existe cura. Lívia, quem se relaciona com alguém com TDAH pode ficar lembrando dessas tarefas? Ou isso pode irritar quem tem TDAH? Lívia, o problema é quando a pessoa não aceita nenhum tipo de ajuda. Então, se ela não admite que isso é um problema para ela e que causa um problema, principalmente com quem se relaciona com ela, vocês vão ter atritos, com certeza. Então, se você convive com alguém com déficit de atenção, você pode funcionar sim como um suporte.
principalmente no momento em que a pessoa está implementando um novo hábito. Porque quando ela começa a criar um novo hábito, ela não vai implementar sozinha, ela precisa criar uma rede de suporte para que ela possa implementar esse hábito novo com mais facilidade. Então você pode ajudar, sim. Não entendi aquela palavra a ser. Não entendi. Continua entendendo, Daniel. Que palavra? Coloca a palavra, por favor. Tô voltando aqui para ver. Tá. De nada, Lívia. Então, onde é que eu estava? Tá, não existe cura para o TDAH, porém, por falar nisso, não existe também comprimidos para a memória. Então, assim, mesmo uma pessoa que não tem o déficit de atenção, eu lembro da minha mãe, que ela usava... O Daniel não entendeu a palavra exacerbada. Exacerbada? A palavra exacerbada é com uma intensidade maior. Exacerbado, ok? Então, os suplementos, que com certeza vocês já ouviram falar, que dizem que funciona para a memória. Ginkgo biloba, ginseng, ácido graxo como ômega 3 e vários tipos de ervas e vitaminas, às vezes fornecem benefícios adicionais para o funcionamento cognitivo geral. Os óleos ômega 3, eles são bons, sim, para promover a saúde geral do cérebro e certamente vale a pena vocês tomarem por esse motivo. Mas vocês não devem considerar nenhum tipo de tratamento especial, eles não devem ser considerados como nenhum tipo de tratamento especial para melhorar a memória. Thaís, a Ritalina serve para o TDAH. Ele é um remédio específico para o déficit de atenção. Que bom, Daniel, que bom que foi essa palavra. Exacerbado. E os medicamentos também projetados para tratar a doença de Alzheimer também não são adequados ou eficazes para uso na população em geral. Então, como não tem cura para a falta de memória, é necessário criar estratégias. Então, a maneira mais eficaz de controlar o esquecimento do TDAH é você mudar o seu comportamento, mudar os seus hábitos. Isso significa desenvolver e usar um sistema de organização e lembretes. Sim, mudar os hábitos. Eu sei que vocês não acham nem um pouco atraente ou muito emocionante, mas é útil e essencial para prevenir problemas que podem ser causados pelo grave esquecimento de todos vocês. Por exemplo, você esquecer que tem que pegar o seu filho na escola, você esquecer que precisa fazer o imposto de renda, porque tudo isso gera consequências. Você não entregar a sua monografia, você não entregar o seu TCC, você não entregar aquele projeto para o cliente que você já está há 2 semanas para entregar e você não lembra que você não finalizou, porque tudo você vê em cima da hora. Então, tudo isso, gente, traz consequências sérias. Então, essas estratégias, as mudanças dos hábitos, dos comportamentos, vocês realmente... vocês criarem estratégias, vocês criarem se munirem dessa caixinha de ferramentas, como eu falo, é fundamental na vida de vocês. É útil sim, principalmente. Quem tem TDAH pode ter Alzheimer? Qualquer pessoa pode ter Alzheimer. Então não é simplesmente uma questão da pessoa com déficit de atenção.
uma pessoa, tipo, eu posso ter Alzheimer se eu estiver dentro dos meus genes que eu desenvolva isso, eu posso vir a ter, mesmo não tendo TDAH. Isso não é uma coisa inerente a uma pessoa que tenha o déficit de atenção. Esqueço de muitos detalhes, embora me lembre dos prazos. Então, Isa, eu vou dar uma dica assim para você. Você esquece dos detalhes. Lembre-se que escrever é fundamental na vida de vocês, até porque escrever é um exercício para o cérebro de vocês. E olha, eu brigo muito com isso, porque eu sei que a maioria dos jovens é muito digital. Tem uma grande resistência para escrever. Mas o escrever, eu já vi, eu tenho uma aula sobre exatamente a memória, a questão da passagem do tempo, o quão importante é escrever para exercitar o cérebro. Então, isso é um hábito também. O ato de escrever também, eu vou falar até aqui, é um exercício, é um hábito que vocês precisam desenvolver. Então, eu quero falar primeiro um pouquinho sobre os 3 tipos de memória que todos nós temos. O TDAH, ele afeta a memória de curto prazo, a memória de longo prazo e a memória de trabalho. E gerenciar em cada área requer uma abordagem um pouco diferente. Então, a memória de curto prazo ela é geralmente considerada como aquela que cobre um período de tempo muito curto, com duração de aproximadamente de 15 a 30 segundos. Esse é o tipo de memória que, por exemplo, permite que você olhe para um número de telefone e lembre-se do número à medida que você disca esse número. Essa é a memória de curto prazo. Você bateu o olho no número do telefone e logo em seguida você guarda na sua memória de curto prazo para você discar. Então, a biologia do TDAH pode tornar esse tipo de tarefa mais desafiadora. Pode ser necessário olhar para apenas 3 ou 4 números por vez e discar apenas 3 ou 4 números antes de você olhar para aquilo de novo. Então, no exemplo que eu dei, da pessoa que sai de uma sala para pegar algo e esquece o que deveria pegar, a distração, que também é uma problemática na vida de uma pessoa com TDAH, também se torna um problema. Por quê? No momento que você faz a transição, você saiu da sala para ir para a cozinha para pegar alguma coisa. Ao longo do caminho, você já se distraiu. Então, quando você chega à cozinha, você não lembra mais aquilo que você tinha que fazer. Então, a distração, ela acaba prejudicando o quê? Vocês reterem a informação na mente de vocês e prejudica a memória. Então, o tempo que leva para ir daqui para lá, a mente da pessoa pode facilmente ter vagado para uma ou 2 outras coisas. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês estão falando. O Daniel, tudo isso sim, são 3 tipos de memória, Daniel. Achei que fosse só uma. O Tarcísio, eu lembro muita coisa do meu passado, até da minha infância, mas a recente esquece. Sim, isso é muito comum. Isso é muito comum, Tarcísio. Não tenho, mas tento tirar uma foto com a minha mente. A Thaís, eu já criei a minha com 14 anos. Tudo eu faço na hora ou no dia seguinte. E escrevo tudo o que tenho que fazer. Tô certa ou não? Certíssima. Certíssima. Mais certa é impossível. É anotar, é literalmente escrever tudo o que vocês precisam fazer. Isso eu digo, né? É criar aquela lista mestre de tudo que vocês têm que fazer, tudo que passa na cabeça de vocês colocarem numa lista. E depois passar para a agenda
com dia e data específicos. Exato. Daniel, vou tomar banho sempre sem a toalha. Ah, tá, todo mundo isso aqui acontece. Pode pegar a toalha. A Marina, boa noite. Memória e TDAH, tudo a ver? Oi, Marina. Depois eu vou te responder. Ótimo tema. Então, gente, agora vamos falar do segundo tipo de memória, que é a memória de trabalho, que refere-se a organizar vários fragmentos de informação em sua mente, recuperando as informações conforme necessário e seguindo uma sequência. E por definição, então, essa memória de trabalho. Por definição, a memória de trabalho é a capacidade de armazenar e gerenciar informações na mente por um curto período de tempo. E se a sua memória servir de indicação, o período de tempo que uma pessoa com TDAH pode armazenar informações no cérebro é relativamente curto. E uma boa memória de trabalho, não, isso aqui eu vou falar depois que é a memória de trabalho, que eu quero linkar com outra informação que é muito importante, é muito interessante, que a mesma parte do cérebro responsável pela memória operacional também é responsável pela atenção e concentração. Então, é por isso que fica espantosamente claro para muitas pessoas que têm TDAH que elas não têm somente o TDAH, mas também uma memória de trabalho terrível, ruim, muito ruim, e que as afeta por toda a vida. Então, eu acredito que você já deva estar pensando assim, o que você vai fazer, como saber, o que você pode fazer a respeito com relação a isso. Então, primeiramente, eu quero dizer a você que há uma solução absurdamente fácil para a sua memória de trabalho, que se chama monotarefa. Monotarefa. Por quê? Por que eu estou falando que é monotarefa? Porque vocês têm uma grande dificuldade em permanecer fazendo uma única coisa. Vocês querem ser multitarefas e isso não funciona para vocês. Não funciona. Lembrem que eu sempre falo, comecem uma coisa e terminem essa coisa. Só que aí vocês olham ali para frente, vocês estão organizando a casa. Aí vocês estão ali organizando os papéis, fazendo aquela coisa, daqui a pouco você olha, ih, gente, eu tenho que dobrar a roupa porque eu esqueci tal coisa de fazer. Aí lá você para aquilo que você está fazendo, aí você começa a fazer outra coisa. Aí você para de fazer aquela outra coisa que você acabou de iniciar e lembra que tem que fazer outra coisa. Aí vocês ficam assim com 4 coisas, 5 coisas pendentes, iniciadas e não finalizadas. Então, esse padrão de comportamento não funciona para vocês, não é amigavelmente, não é uma maneira amigável para lidar com o cérebro com TDAH. O Danilo entrou. Oi, Danilo, tudo bem? Então, assim, a Marina já colocou, nunca consigo fazer uma coisa por vez. Marina, isso é mudança de hábito, isso é mudança de comportamento. Então, quando vocês entenderem que a maneira que vocês costumam fazer as coisas não funciona e traz os resultados que vocês já sabem que traz, vocês vão ter o quê? Criar a responsabilidade em mudar. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu não mudo vocês, eu posso passar várias coisas para vocês colocarem em prática. Mas se vocês não quiserem mudar, realmente vai ficar complicado. Como o Daniel já colocou aqui. Ah, meu Deus, eu não gosto de ser limitado. Então, o que você prefere, Daniel? Você prefere ficar com várias coisas pendentes e que você se prejudica ou você dar conta das coisas
que você gostaria de dar. Isso é escolha. Isso é escolha, você se tornar responsável pelas suas mudanças. Então, é saber, não, não quero ser limitado, vou fazer um bando de coisas, mas também não vou dar conta de nada. Ou fazer uma coisa de cada vez, você terminar e ficar feliz, ficar satisfeito com aquilo que você conseguiu cumprir dentro daquele prazo. O que vocês preferem? A Elisa, verdade, quero fazer um monte de coisa e não faço nada. A Márcia, essa sou eu mesma, dica ótima. A Marina, no meio de uma tarefa faço outras 1000 tarefas, exatamente assim. Aí a Débora, kkkk, eu pura, estou limpando o quarto do meu filho, paro o que estou fazendo e vou lavar louça, depois vou para o meu quarto, tirar pó do meu armário. Tarcísio, eu abraço o mundo. Vou tentar usar essa dica, eu abraço o mundo. Quanto mais coisas acumula, mais eu procrastino. Exatamente, então, é chato ficar em uma coisa só. Gente, é escolha o que vocês preferem, quais os resultados que vocês preferem. Então, é pensar nisso antes de começar a fazer um bando de coisa e não terminar. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre multitarefa, que é exatamente o oposto. Eu disse monotarefa, não multitarefa, o oposto de multitarefa, na verdade. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ser multitarefa. Fato 1. Ninguém é bom nisso. Algumas pessoas se orgulham em afirmar: eu sou boa em multitarefas. No entanto, as chances são muito altas de que elas estão se enganando. O que as pesquisas mostram sobre multitarefa é que realmente diminui a eficiência e a produtividade. Fato 2. Se você tiver TDAH, nem ouse pensar nisso. O que parece para você ser multitarefa é provavelmente você sendo distraída e dispersa. Então, como vocês já sabem que não funciona, que isso não é sinônimo de produtividade ou de eficiência, é sim optar em ficar fazendo uma única coisa, ok? Então agora eu vou dar para vocês algumas dicas, algumas sugestões sobre como você vai melhorar a sua memória de trabalho sendo monotarefa. Eu reparei que eu não coloquei aqui, não citei, sobre o terceiro tipo de tarefa, o terceiro tipo de memória, que é exatamente a memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela funciona exatamente para as pessoas que atuam em determinadas situações que exigem essa multitarefa. Então, eu vou dar exemplo de uma secretária. Ela, literalmente, ela age no modo multitarefa. Porque ela está no computador escrevendo alguma coisa, aí ela atende o telefone, ela para. Uma recepcionista também faz muito isso. Ela para de fazer aquilo, aí ela tem que preencher a agenda, aí chega alguém no balcão, ela tem que atender essa pessoa no balcão. Então, esse tipo de memória, que é a memória de trabalho, funciona exatamente para essas situações. Então, como melhorar a sua memória de trabalho sendo uma pessoa monotarefa? Primeiro, concentre-se em uma tarefa por vez. Sim, concentre-se em uma única tarefa por vez. Se você é uma pessoa que gosta de listas, e muitos de vocês com TDAH fazem várias listas, concentre-se apenas em uma tarefa de cada vez. Então isso, Débora, que você acabou de falar, que você começa a organizar o quarto do seu filho, estamos tratando do quê? Organização. Você tem a tarefa de organizar a sua casa. Tudo bem. Você estipulou que você vai organizar a sua casa, dar um jeito, todo santo dia, num determinado horário. Só que para você ser mais produtiva, quando você começar a organizar o quarto do seu filho,
Comece a organizar o quarto do seu filho, termine o quarto do seu filho e aí sim você vai passar para qualquer outro ambiente da sua casa. Seja para a cozinha, para organizar a cozinha e lavar a louça, seja para a lavanderia, para você colocar as roupas para lavar ou depois para estender, ou então para passar as roupas, e depois você voltar para o seu quarto para tirar o pó de dentro do armário. Mas a regra fundamental, preciosa, é exatamente começar uma tarefa e terminar. Então, vocês vão entender que isso sim é uma forma amigável de lidar com o cérebro de vocês. E não saindo dando tiro para tudo que é lado, querendo fazer um bando de coisa. Isso não funciona, isso não é produtivo, não é amigável e muito menos eficiente, ok? Então, escolha a tarefa com a qual deseja começar, faça uma lista enxuta de 3 a 4 itens por dia e concentre-se nela. Nem mesmo olhe para sua lista novamente antes de terminar o primeiro item de sua lista. Confie em mim. Treinem isso, peça ajuda, crie esse cronograma. Vou começar isso e vou terminar. E isso vai dar grandes resultados para vocês. Sugestão 2. Reduza as suas obrigações. Você é daquelas que durante a maior parte da sua vida foi uma pessoa que dizia sim para tudo? Dizia ou ainda diz às pessoas que você fará algo, vai aparecer em algum lugar, você aparece em vários lugares ao mesmo tempo. Você quase assim, você diz, o seu espírito assim se desdobra em vários lugares, você consegue fazer isso. Mesmo quando sabe que não tem tempo ou energia mental para prosseguir, para realizar, aí você acaba irritada e sobrecarregada com a sua agenda, porque você viu que você disse um bando de sim para um bando de gente, para um bando de coisa e você não consegue cumprir. Então, já que você concorda que você é assim, que você diz sim para todo mundo, para todas as coisas, eu sugiro que você comece a limitar as suas obrigações. Como? Comprometa-se apenas com as causas, reuniões e atividades que realmente importem para você, não para o outro, é para você. Então não interessa se o outro falou, você pode aparecer lá no clube que vai ter um jogo, aí eu estou precisando de uma pessoa que seja juíza. Aí você, eu posso isso. Você nem lembra que você marcou um compromisso no mesmo horário, que você já disse sim para outra amiga que te chamou para tomar não sei alguma coisa, para fazer alguma coisa. Você não lembra. Por quê? Porque você tem o hábito de dizer sim constantemente para um monte de coisa. Me sinto um vovô. Daniel, para com isso, tá? O Danilo, tudo sim, minha querida. Eu demorei para descobrir isso. Eu passei a fazer monotarefas com 19 anos. Tenho 24 anos. Danilo, então responda aí. Funciona ou não funciona ser monotarefa? Você que tem TDAH, você está dizendo aqui, ó. Demorei para descobrir, mas passei a fazer monotarefas com 19 anos. Então funciona. Fico doido. Eu dava muito com a cara na parede por achar que conseguia fazer 1000 tarefas. Sim, tenho que aceitar a realidade e melhorar. A Thaís, eu não dou conta de lembrar o que eu estudei hoje. Vou dar uma dica para isso, tá, Thaís? O Daniel, contratem a Cíntia que vai ajudar vocês. Gente, eu vou fazer um coaching grupo, hein? Vocês fiquem de olho, hein? Quem quiser, já levanta a mãozinha que a Juliana já vai pegando. Eu vou fazer um coaching grupo, porque eu não vou dar conta de um por um, não.
Eu só sou uma, infelizmente. Queria que fossem 10 Cíntias, aí eu atenderia várias pessoas ao mesmo tempo, mas não dá. Então tem que fazer o coaching em grupo, a mentoria em grupo. O Danilo, multitarefa já é difícil para neurotípicos. Para atípicos, pessoas com TDAH, é praticamente impossível. Com certeza, Danilo, com certeza. Exatamente, eu não tenho TDAH e prefiro fazer uma coisa bem feita por vez. Isso, Lívia, e já ajuda o seu namorado ou o seu marido, que eu não sei se é marido ou namorado. É difícil focar em algo específico. Eu tento, mas quando vou ver, já estou fazendo algo nada a ver. Tarcísio, isso é hábito. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser mesmo. Ninguém cria um hábito da noite para o dia, em uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Não, é perseverar naquilo que você deseja até se tornar automático. Se eu estou estudando, eu lembro que preciso enviar uma mensagem para alguém, responder outra pessoa, marcar consulta. O que faço? Porque a mente não para. Elisa, você vai criar o hábito de tirar isso, exatamente tudo isso que você fica sobrecarregando a sua mente, é você ter um caderno do lado de anotações. Porque o que você precisa tirar é tirar da sua mente, porque isso sobrecarrega e acaba conflitando com aquilo que de fato você precisa fazer. Então se habitue a escrever. Tudo que você precisa fazer, tira da cabeça e anota. Daniel, o problema é quando a tarefa é longa. Eu já conversei isso com você. Quando a tarefa é longa, o que se faz? Você fica horas fazendo a tarefa? Não. Por quê? Porque isso não é uma maneira amigável para um cérebro com TDAH. Então você vai quebrar esta tarefa longa em etapas mais curtas, sendo que essa etapa curta ela vai ser realizável. Ela precisa estar dentro de um período de tempo em que você consiga focar, em que você consiga se motivar e você consiga executar isso. Por isso que vocês entrarem, vou organizar a minha casa, vocês querem organizar a casa em 6 horas, não adianta. Gente, vocês não conseguem focar por longos períodos de tempo, só quando é uma coisa muito legal, muito interessante para vocês, muito desafiadora. Quando isso não acontece, vocês não conseguem focar. Então vocês precisam quebrar. Quando é uma tarefa chata e longa, é quebrar por etapas e determinar um período curto para cada etapa. Vocês vão fazendo aos pouquinhos, podem usar a técnica Pomodoro, como eu já disse para vocês, e vão fazendo. Quando vocês perceberem, vocês concluíram aquele projeto chato e longo. Vocês simplesmente eliminaram. A Isa coloca aqui: o meu trabalho exige que eu seja multitarefa. Teríamos que conversar, tá, Isa, para de fato se realmente teria que ser multitarefa ou você não consegue, tem dificuldade em se organizar, se planejar. Ou talvez não seja um trabalho adequado para você, porque também tem isso, tá, gente? Muitas vezes a pessoa, ela realmente está inserida num trabalho que não tem nada a ver com ela, e ela vai realmente ter uma performance muito mais problemática, muito mais difícil. Por quê? Porque ela não vai se ajustar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, o tipo de trabalho que ela faz. Thaís, deixa eu terminar aqui, que aí eu vou voltar aqui. Então, gente, falei primeiro. A primeira sugestão, relembrando, concentre-se em uma tarefa por vez. Pega uma, inicia e termina. Aí sim vocês vão passar para outra tarefa. 2. Reduza as suas obrigações. É parar
de dizer sim impulsivamente, que muitas vezes vocês abrem a boca e nem param para pensar, e dizem sim para várias coisas, para várias pessoas, e vocês não se dão conta que vocês não vão conseguir, porque vocês não lembram aquilo que vocês já se comprometeram antes. Então, parar com isso. Então, é começar a limitar as suas obrigações e se comprometer com aquilo que de fato é importante para você. Concentre-se em dar atenção total à sua família e ou à sua carreira, ou o que quer que te impulsione. Dica 3. Seja a mulher do planner, seja o homem do planner. O que eu quero dizer em outras palavras? Se você sabe que tem uma reunião importante no trabalho e uma conversa agendada com a professora do seu filho à tarde e não tem certeza de como fará o jantar, você não tem a mínima ideia como é que você vai dar conta de tudo isso, planeje-se com antecedência. Não tem outra maneira a não ser fazer as coisas com antecedência. Decida com antecedência quando você precisa sair do escritório para chegar à escola a tempo. Anote tudo no planner. Mantenha o planner com você o tempo todo. E aí é que eu digo que o planner de papel, ele ajuda a formar uma memória muscular cada vez que você escreve uma tarefa, uma obrigação. Então, essa é a importância de... O ato físico de escrever ajudará a melhorar a sua memória de trabalho, assim como a representação visual de sua programação em seu calendário. Então, são estratégias que vocês podem conciliar, que é fazer o quê? É o ato de escrever, aí vocês vão criar a lista de vocês, coloca no planner, com a data, com os horários, de tudo que vocês precisam fazer para não esquecer. Vocês consultarem esse planner sempre, não é só uma vez ao dia, é o tempo todo. E isso é hábito, consultar o planner, a agenda, isso é hábito. Então, é colocar lembrete, é colocar despertador, para vocês lembrarem de olhar a agenda, o planner de vocês. Ou então pedir para alguém, me faz lembrar, olha, fulana, eu preciso olhar a agenda a tal horário, por favor me liga, por favor me manda uma mensagem, porque é um hábito que vocês estão construindo. Então, é preciso lembrar de lembrar. Isso é hábito, então não existe outra maneira. E, em seguida, ao uso do planner, vocês podem usar um aplicativo de agenda ou o Google Agenda para criar uma agenda para você. Porque é a questão do visual também. Muitas vezes eu acho um recurso interessante, porque você não pode levar, pode dar um pouco mais de trabalho, se ficar muito complicado, adote sua agenda de papel. Ou a Tamara tem o planner dela, gente, não se esqueça que a Tamara, ela criou um planner muito legal, que é o quê? Vocês vão lá no Hotmart, vocês vão ver o planner da Tamara, vocês podem imprimir quantas vezes vocês quiserem. Então, é uma forma prática de, em vez de vocês carregarem, existem várias opções ali para vocês verem o que vocês vão precisar no momento. Então, vocês podem imprimir a folha e colocar dentro da bolsa, e botam um lembrete para lembrar aquele papel que está na bolsa, ou vocês colam em algum lugar, é criar a estratégia que funcione para vocês, para que vocês lembrem. Mas o bom do planner da Tamara, que está no Tatabitar, é exatamente vocês poderem imprimir a quantidade que vocês querem, vocês podem até mandar imprimir, encadernar, e vocês carregarem na bolsa. Então, gente, estratégias, as soluções, elas existem, mas é colocar em prática. Não existe outra maneira a não ser exercitar as estratégias. Então, a chave é usar algo, qualquer coisa que lhe dê
um lembrete visual e auditivo. Todos vocês sabem muito bem que precisam de lembretes, por mais resistência que vocês têm. A quarta sugestão, que a Thaís me perguntou aqui sobre pessoas que têm TDAH, podem estudar escutando música? Não dou conta de fazer as tarefas sem músicas. Então, Thaís, exatamente essa quarta sugestão. Se você é estudante ou precisa estudar materiais específicos, recomendo usar música para ajudar na memória. Experimente tocar um tipo específico de música enquanto estuda um assunto específico. Por exemplo, ouça música clássica quando estiver estudando literatura. Gente, estou dando só um exemplo, tá? A música auxilia muito na concentração. Portanto, lance mão dela sempre que for necessário. E se já sabe o que funciona para você em termos de preferência musical, melhor ainda. Outras coisas que são muito importantes também. Não tenha medo de experimentar jogos de memória, jogos de cartas ou quaisquer outros jogos que trabalhem a sua memória. Tudo o que você puder fazer para se beneficiar, para melhorar a sua memória de trabalho, faça, experimente, teste, tente, mas, por favor, não fique inativo, não deixe de tentar algo para melhorar a sua memória. Por quê? Porque somente assim você está se ajudando e realmente vai fazer com que algo de melhor aconteça para você. Então, esse foi o tema de hoje, TDAH e memória. Acabaram-se as sugestões, mas como eu tenho mais um tempinho aqui, eu vou ler aqui, já respondi a Thaís. Aqui a Débora fala, gratidão, vou gravar um vídeo e tentar fazer na sequência correta. Ótimo. Estudos, é difícil dizer não, muito difícil dizer não. Peraí. Aqui o Tarcísio diz que liga a televisão bem baixo, eu não dou conta, é só sertanejo. Não tem problema o tipo de música, Thaís, contanto que funcione para você, tá ótimo. Música clássica ajuda muito, eu também gosto muito. E existem, gente, ó, quem usa o Spotify, eu já até usei. E eu já peguei assim, quando eu estou escrevendo, eu pego no YouTube músicas para concentração, para memória, para foco. Eu gosto muito. E são músicas, nem sei dizer que não é nem tipo de música, é como se fosse só um instrumento, aquele som. E realmente me faz concentrar, porque a minha mesa de trabalho às vezes está na sala e a televisão está ligada. Então eu boto o fone exatamente para me concentrar. Então, tem música, tem canais no Spotify de músicas para pessoas com TDAH. Existem várias playlists para pessoas com TDAH. Mas é aquilo, você só vai saber se funciona para você se você tentar, se você experimentar. Não adianta você ficar, caramba, minha memória não funciona. Você não bota nenhuma estratégia, não bota nenhuma solução em prática, não vai acontecer nada. Porque você continua fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. Aqui. Lívia. Virou hábito me colocar para baixo. Não, Tarcísio, não pode. Tarcísio, tenho 35 anos, descobri que tenho TDAH há 5 anos. Passei a vida inteira me achando muito burro e que não conseguiria fazer nada. Tarcísio, se eu não me engano, você é professor de educação física. Então, tira esse pensamento. Uma das coisas
que toda pessoa com TDAH tem que fazer não é só a mudança de hábitos e comportamentos, mas também a mudança de pensamentos. Então, você olhar os seus pontos fortes, você olhar aonde você já chegou. É você fazer, como eu sempre digo, a separação emocional do que é o TDAH e o que é a pessoa. O TDAH, gente, não define vocês em hipótese alguma. Vocês não são o TDAH, vocês têm o TDAH, mas o TDAH não define vocês. Então, Tarcísio, eu tenho certeza que você tem grandes talentos. Então, foque nos seus talentos. É isso que você tem que focar. Não naquilo que você não consegue fazer. O que você não consegue fazer, se for uma habilidade, se você precisa desenvolver, aprender, você vai aprender. Mas foque naquilo que você já é bom. Isso é o mais importante. A meia dica, boa noite, estou impressionado com o mundo. Moendo, tempo, trabalho, home, não entendi aqui. Perdi uma viagem hoje, te marquei, e marquei a viagem para a noite, quase perdi de novo. Gente, agenda, tem que colocar na agenda. Boa, ia te perguntar sobre o planner. Lívia, a Juju, a Tatá, que é filha da Cinti, também tem TDAH, fez um planner para TDAHs. Gente, vejam o planner da Tamara, é muito bom. Música clássica ajuda muito. Eu fazia luta, boxe, eu não lembrava. Ordem errada, toda hora o soco ou o chute. Exercício, exercitar até lembrar. Sim, tem uma frequência específica. Muito legal, né? Para mim não funciona. Exatamente. Eu só funciono na pressão. Mas assim, Elisa, essa questão de funcionar na pressão, que é exatamente uma resposta que não é amigável para você, porque isso eleva a tua ansiedade, isso eleva aquela sensação, pode em determinados momentos funcionar, mas fazer isso como hábito não é uma maneira amigável. É melhor colocar outras coisas em prática. Música clássica, tem estudos que dizem que isso melhora a cognição, ótimo. Tá vendo como vocês sabem muita coisa? Internet caiu. Obrigado de coração. De nada, Tarcísio. É bem difícil, mas eu tento. Claro, é tentar mesmo. Isso é se colocar na frente do espelho e falar o quanto você se ama, o quanto você é bom, o quanto você já progrediu, o quanto você se esforça para melhorar. Gente, isso é progresso. Não é só quando a gente tem um resultado, é quando a gente se esforça. Porque uma vez que vocês estão se esforçando para vencer os desafios que vocês enfrentam, vocês estão no caminho de alcançar aquilo que vocês desejam, ok? Então, meus amores, eu me despeço aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, falando sobre memória, que vocês coloquem em prática essas 4 sugestões que eu dei para vocês. Se vocês já esqueceram das 4 sugestões que eu dei para vocês, vocês vão precisar rever a live de hoje, aí anotar as sugestões para colocar em prática, ok? Então, que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham um final de semana, um feriado maravilhoso e que vocês aproveitem bastante para estudar, para colocarem as coisas em dia, para vocês terem os seus momentos de lazer, de prazer, tá bom? Porque tudo isso faz parte da vida de vocês. Beijo grande no coração de todos vocês. Obrigada pela presença, de vocês estarem aqui comigo nesta quinta-feira, às 21h37. Fiquem com Deus, gente. Amo vocês. Beijo. Eu só não sei agora desligar isso aqui. A Juju vai desligar. Porque tudo mudou aqui, essa configuração aqui do Instagram. Que?